Depois de jejuar 40 dias no deserto, Jesus estava com fome. Foi então que o tentador apareceu. Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vai-te, Satanás! Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus nos mostrou que todos nós temos os nossos desertos e que é preciso resistir às tentações e ter fé em Deus. Você sabia que Deus te coloca em diversos cenários? Sim, sabe o que significa uma palavra abençoada que Deus tem ministrado na minha vida? Que Deus ministra a gente e os homens de Deus através de cenários. Mas o que são os cenários, Cefas? Os cenários são, às vezes, situações que você vive no seu dia a dia, coisas que você passa, coisas que Deus permite que aconteçam, onde você tem que provar alguma coisa, não para pessoas, mas e sim para Deus. Eu vou fazer você compreender isso aqui, mas antes, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Pessoal, antes da gente falar sobre os cenários que Deus coloca nas nossas vidas, eu quero falar para vocês o porquê da mudança de nome desse canal e por que estão sendo postados conteúdos diferentes, como as minhas músicas, algumas coisas que eu planejei. A gente planeja coisas e Deus sempre nos ministra planejando outras. Então, nesses dias passados andou acontecendo muita coisa na minha vida. E uma das coisas que Deus permitiu que acontecesse comigo foi que hackeassem esse canal. Sim, esse canal que você está vendo aqui, ele foi hackeado uma época atrás aí, e eu achei que eu tinha perdido tudo. E aí, conforme foi passando o tempo, eu busquei de Deus e falei, Senhor, eu estou fazendo algo errado, eu estou fazendo algo na minha carne, eu estou fazendo alguma coisa que não está te agradando, por isso que o Senhor permitiu, ou isso foi um ataque maligno mesmo, o inimigo querendo parar, né? Eu achei que eu tinha perdido todos os vídeos, enfim. E aí Deus me ministrou no seguinte, para mim deixar Ele conduzir a minha vida, né? Então, a partir de hoje, irmão, esse canal se chama Cefas porque é o meu nome, esse é o meu nome, tá? Tanto o meu nome artístico como cantor e o meu nome aqui como um membro desse canal, tá? Uma pessoa usada por Deus nesse canal. As ministrações, elas serão feitas da seguinte forma. Segunda e quarta, eu sempre vou estar postando os reacts do pastor Luiz Hermínio ou de outros pastores que eu senti tocado em fazer. Vou continuar fazendo isso aqui. E às sextas-feiras e sábados, quando eu não postar na sexta, eu posto no sábado. Serão os meus vídeos de pregações, como essa reflexão de agora. Então eu gostaria de deixar bem claro para vocês que eu gostaria que vocês me ajudassem a propagar esse canal, porque existem pessoas que são atingidas pela música, que às vezes não conseguem escutar uma palavra, mas uma música, como um rap, como um trap, como um louvor, ministra diversos tipos de pessoas. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Não que eu tenha essa sabedoria toda, irmãos, mas eu tenho tido discernimento e esse canal, ele simboliza o que Deus quer na minha vida. E eu creio que esse canal vai edificar muitas vidas como tem edificado vocês. Continuarei, repito, postando as mensagens de reflexões, mas eu precisava fazer um vídeo explicando para vocês o porquê dessas mudanças, tá? Continue se inscrevendo, continue divulgando esse material, que eu vou trazer conteúdos bons e conteúdos abençoados para nós, tá bom, pessoal? Gostaria primeiramente de pedir perdão a vocês se algum dos vídeos eu deixei a desejar, e se teve críticas, que coloquem nos comentários, porque nós precisamos assumir quem nós somos. E esse sou eu, gente. Vocês vão me conhecer de verdade, tá? Esse sou eu, tá bom? E a partir de hoje esse canal vai se chamar Cefas. Eu vou postar minhas músicas aqui, eu vou postar minhas reflexões aqui, tá bom? Tem um outro canal também que é o Sem Escamas, que lá continuarei postando conteúdo. E Deus me ministrou a trazer um outro canal que chama Conjectura Bíblica, onde a gente conjectura vários assuntos. Conjectura, o nome já diz, né? É uma conjectura. São alguns pensamentos com base bíblicas e outros, às vezes, até sem base bíblica. São conjecturas, tá? Sem mais delongas, eu não vou ficar falando tanto para não tomar o tempo de vocês. Eu vou falar sobre os cenários que Deus coloca nas nossas vidas. Sim, deixa eu te explicar. Um cenário é o seguinte, sabe qual foi o cenário que José viveu lá no Egito, quando ele foi vendido pelos irmãos e ele teve que passar tudo aquilo, aqueles 10 anos preso e tal? Ali, Deus permitiu que na vida dele
viesse um cenário de fidelidade. José tinha que mostrar para Deus que ele era fiel, assim como Abraão também é um cenário de fidelidade e fé. Já Davi foi um cenário de lealdade, tá? Davi passou pelo que passou, ele andou pelo um cenário de paciência e depois ele teve que provar que ele era fiel a Deus. E aí a soberba dominou o coração de Davi e ele caiu em pecado. Só que nós vimos que a Bíblia, Deus perdoou o que Davi fez, mas as consequências do pecado nas nossas vidas, às vezes, nós temos que vivê-las. Por isso que a gente colhe o que planta. E, gente, diversas vezes na semana passada, Deus me ministrou sobre cenários. Se você está vivendo um momento que você está num lugar que as pessoas estão falando mal de você, que contendas são armadas em volta de você, que a inveja está corroendo as pessoas por causa de você, que o teu brilho pode estar incomodando as pessoas, Deus quer algo de você. Deus quer que você tenha discernimento do que Ele está fazendo na sua vida. E esse é um dos cenários. Quando a gente passa por provas, quando a gente passa por falta de paciência, que as pessoas às vezes tiram até a nossa paciência, a nossa paz, Deus está te proporcionando provar para Ele se você tem paciência nele. Então, irmãos, às vezes também nós estamos num cenário de guerra, assim como foi o cenário de Davi muitas vezes, vencer a guerra, vencer gigantes, dominar situações. Daniel também, Daniel foi um cenário de fidelidade ali. Daniel, ele foi influência para a Babilônia, porque ele entrou na Babilônia e ele também não se corrompeu, ele preferiu não se corromper, ele se guardou. Então ali ele provou ser fiel e Deus provou estar com ele em diversas situações. Deus provou estar com Daniel na cova dos leões, Deus provou estar com Daniel. E hoje o que Deus me ministra a trazer para a gente aqui? Se você está vivendo cenários que requer de você ao contrário do que o mundo pede, sim, porque o mundo ele pede para que nós sejamos os mais espertos, para que nós não agimos com ódio também. Deus está te pedindo para você entender o cenário, gente. Nós precisamos entender o cenário. Qual era o cenário de Jesus? O cenário de Jesus era a cruz, era cumprir um propósito. Satanás, logo que Jesus é ungido e é batizado, logo que Jesus é batizado, Satanás vem tentar Jesus, o Espírito Santo já permite que Jesus vá para o deserto ser tentado, porque ali o diabo ia fazer a campanha dele. Ali ia ser um teste, e Jesus passou no teste, porque ele não aceitou os reinos. Então, Jesus ele precisava também ser fiel, fidelidade. Deus tem falado muito sobre fidelidade. Você tem sido fiel ao que Deus tem colocado na sua vida? Deus tem permitido provas na sua vida, Deus tem permitido levantes na sua vida para você provar ao contrário. Se às vezes você está lidando com pessoas que são insuportáveis, chatas, que tiram a sua paciência, Deus está provando está te dando a oportunidade de ter paciência. Se você está num cenário de luta, onde você precisa todos os dias travar uma luta, uma batalha, Deus está provando que Deus está tentando te mostrar que você precisa guerrear, sendo fiel a Ele, guerreando por Ele, tá? Adão e Eva são cenários. Adão e Eva estavam num cenário de obediência, tá? Obediência ou desobediência. Como eu já fiz um vídeo nesse canal, as duas árvores simbolizam as duas coisas, obediência e desobediência. Então, nós escolhemos obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. E muitas das vezes, esses grandes cenários que Deus permite que a gente esteja, é para nós nos fortificarmos, porque nós somos seres espirituais, irmãos. Essa carne, esse corpo, ele vai ficar aqui. Quando acontecer o arrebatamento, vai ir só o nosso espírito. A carne ficará aqui. Então aqui é um eterno teste que Deus faz com a gente para saber o nível de fidelidade que nós temos com Ele, para saber o nível de confiança que nós temos nele, tá? Paulo passou diversas vezes por um cenário de confiança. Paulo tinha que confiar em Deus, onde ele ia pregar, onde ele estava. Também Paulo passou por diversos cenários de fidelidade, cenários de obediência, tá? E são sempre esses cenários que Deus vai permitir estar nas nossas vidas. Gente, Deus quer usar você no cenário onde você está. Seja luz no cenário onde você está. Acima de tudo, a palavra diz que nós temos que ser o sal, tá?
tá? João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho e aquele que nele crê ter vida e vida eterna. Então, se nós cremos em Jesus, se nós temos a mente de Cristo, se nós sabemos o que aconteceu naquela cruz, o sangue derramado, os pregos pregados, e que Jesus perseverou e venceu, da mesma forma, eu e você, nós perseveraremos e venceremos, tá? Perseveraremos é boa. Nós venceremos. Então, nós precisamos simplesmente entender o cenário. Às vezes, Deus também permite um cenário de deserto. O cenário que o povo do Egito passou é um cenário de aprendizado. O deserto, as provações, serve para quê? Serve para a gente se aproximar de Deus. Porque quando está tudo bem, não é todo dia que a gente ora, né? Não é todo dia que a gente tem a nossa vida devocional com Deus. E o cenário do deserto, da aflição, da prova, muitas vezes é que Deus quer que você se aproxime dele. Então, irmãos, a mensagem que eu deixo para vocês hoje é: entendam o cenário de Deus na vida de vocês. Entendam que Deus está querendo conduzir você por um caminho digno, um caminho único e um caminho que só Ele sabe a direção, tá? Deus está querendo conduzir a minha vida, a sua vida. E para Ele conduzir as nossas vidas, nós precisamos largar o leme, largar o controle, largar o volante, tá? E deixar que Deus dirija isso, tá? Eu me demonstrei essa semana passada muito agoniado, muito apressado, sabe? Preocupado, querendo colocar a minha mão nas coisas. E Deus falou comigo. Eu estou trazendo para vocês aqui hoje. Larga o controle. Deus quer controlar a sua vida. Deus quer direcionar nossas vidas. Só que às vezes nós pensamos que se nós não tomarmos uma providência, ficaremos para trás. E Deus não quer que pensamos assim. Deus quer que nós confiemos nele. E que nós entreguemos para Ele o leme do barco, o controle de tudo. E o que é entregar para Deus? Eu sempre pergunto, o que é entregar, Senhor? É confiar, gente, confiar em Deus. Confiar que Deus vai fazer o melhor, às vezes parar algumas movimentações que nós estamos fazendo, para que Deus possa movimentar nas nossas vidas. Deus ama a minha e a sua vida, e Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a gente. Nós precisamos, acima de tudo, ter coerência e ter entendimento da palavra. Irmãos, eu quero orar com vocês agora aqui, uma oração rápida, se você sentir de orar, e eu quero entregar para Deus os meus caminhos, tudo que Deus possa fazer na minha vida e na sua também. Eu convido a você que tem essa intimidade, ou que quer participar, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, eu peço a Ti que o Senhor abençoe cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, Pai. Pessoas que às vezes estão em cenários indecisos, pessoas que estão às vezes perdidas, que não sabem, Pai, para onde se direcionarem, que não têm ainda o discernimento do que está acontecendo. Pessoas que estão lidando com pessoas, Pai. As nossas vidas, os nossos empregos, as nossas casas, que o Senhor possa trazer uma direção, possa mostrar que cenário essa pessoa está vivendo, possa mostrar, Pai, o que o Senhor está fazendo na vida dela. Nem tudo pode ser revelado, eu entendo, mas que o Senhor possa dar um alívio para essas pessoas, Pai. Essas pessoas que estão passando, de repente, por uma enfermidade, essas pessoas que estão passando, Pai, de repente, por algo terrível, Pai, uma perca na família, Senhor, uma criança, Pai. Senhor, que o Senhor possa ministrar essas pessoas, Senhor, para que elas possam entender os Teus propósitos, Pai. Eu me coloco diante da Tua presença para interceder por esse canal, pelos irmãos, pelas pessoas que têm se alimentado dessa palavra, Pai. Que o Senhor possa conduzir esse barco, Pai. Esse sou eu, Pai. Esse sou eu, Senhor. Eu preciso me mostrar para Ti, me entregar para Ti. Então que o Senhor possa abençoar cada pessoa aqui. Aquela pessoa que entrou por esse vídeo por alguns segundos e saiu e não viu essa oração porque não teve paciência, Senhor. Que o Senhor ministre paciência na vida dessas pessoas. Que o Senhor ministre mansidão na vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor ministre o Teu propósito. Que o Senhor cumpra o Teu propósito. Eu entrego, Pai. Eu entrego o leme da minha vida, a direção, o barco, o controle, para que o Senhor esteja à frente. É isso que eu peço nessa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Eu peço para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. E